Aí está, porque eu ouço no dia seguinte, gostei ontem, você tô... Chico Anísio, o gênio do humor brasileiro, nos deixou há 12 anos, mas agora, pela primeira vez, sua esposa revela detalhes que ninguém jamais imaginou. Durante décadas, Chico encantou gerações com seu talento inigualável, mas nos bastidores, segundo relatos recentes, havia segredos que chocariam até os fãs mais apaixonados. Esta é a história que muitos tentaram esconder, desde disputas familiares, polêmicas envolvendo heranças, até situações que mostram um lado desconhecido do comediante. Em depoimentos exclusivos, sua esposa expõe não apenas os conflitos que marcaram os últimos anos de sua vida, mas também momentos surpreendentes de amor, tensão e escolhas que mudaram o rumo da sua trajetória. Você vai descobrir episódios que revelam a personalidade complexa de Chico Anísio, suas fraquezas e virtudes, e até mesmo detalhes curiosos que nunca foram abordados na mídia. Este vídeo não é apenas uma homenagem, mas uma investigação do lado mais humano e controverso do artista, e cada revelação promete te deixar sem palavras. Por isso, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. A sua inscrição ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que também vão se surpreender, além de apoiar o crescimento do canal. Se puder apoiar ainda mais, use os Super Thanks para mostrar seu incentivo direto, mas se não for possível, deixe nos comentários qual dessas revelações te chocou mais. E fique comigo até o final, porque a última revelação vai mudar completamente a forma como você enxergava Chico Anísio, e é algo que poucos tiveram coragem de compartilhar. Prepare-se para mergulhar em uma história de bastidores, segredos e emoções intensas, porque o que você verá aqui é polêmico, inesperado e inesquecível. Chico Anísio nasceu em 1931, no Rio de Janeiro, em uma família simples, mas marcada por histórias intensas e complexas que moldariam não apenas sua infância, mas também a personalidade de um dos maiores gênios da comédia brasileira. Desde cedo, Francisco de Assis Carvalho Anísio de Oliveira, nome de batismo, demonstrava uma inteligência fora do comum e uma capacidade inata de observar o mundo ao seu redor, interpretando comportamentos e nuances que passavam despercebidos aos olhos da maioria das pessoas. Amigos da infância relatam que ele era inquieto, curioso e extremamente criativo, com talento natural para imitar vozes, gestos e trejeitos de adultos, algo que encantava vizinhos e familiares, mas que também causava certa preocupação. A infância de Chico não foi fácil. Ele viveu em meio a dificuldades financeiras, crises familiares e a instabilidade típica de uma família da época, o que exigiu dele um amadurecimento precoce. Essa exposição ao sofrimento e às dificuldades do cotidiano fez com que desenvolvesse uma sensibilidade especial para compreender a natureza humana, uma característica que mais tarde se tornaria o alicerce de sua genialidade artística. O ambiente em que cresceu, apesar de limitado em recursos, era fértil em histórias, experiências e conflitos humanos, proporcionando a Chico um repertório de emoções e situações que seriam fundamentais para a construção de seus personagens. Ele se destacava na escola, mas não apenas pelo desempenho acadêmico. Sua observação do comportamento de colegas, professores e vizinhos já indicava uma mente voltada para a criação de universos próprios. Era comum que imitasse figuras conhecidas da comunidade, causando risos e ao mesmo tempo desconforto entre adultos, que percebiam naquele garoto uma mistura de talento e audácia incomum. Sua criatividade não se limitava à imitação. Chico inventava pequenas histórias, dramatizações e peças improvisadas que, mesmo sem estrutura formal, encantavam quem assistia. Relatos familiares indicam que ele tinha o hábito de observar o dia a dia com atenção meticulosa, registrando mentalmente acontecimentos que mais tarde seriam transformados em esquetes, piadas ou personagens complexos, capazes de capturar a essência da vida brasileira com humor e crítica social. Ao longo de sua adolescência, a relação com a família passou por momentos delicados. A pressão por estabilidade e a necessidade de contribuir para o sustento familiar muitas vezes entravam em conflito com sua vocação artística, gerando discussões e tensões que marcaram sua formação. No entanto, essas dificuldades também fortaleceram sua determinação e o senso de propósito, consolidando nele a ideia de que a comédia seria não apenas uma carreira, mas uma forma de sobrevivência, expressão e, futuramente, de poder e influência. Chico começou a se aproximar do rádio e do teatro amador, locais onde podia experimentar suas criações e observar as reações do público. Nesses primeiros contatos, ele percebia o impacto de suas palavras, gestos e personagens, e começou a entender que seu talento poderia ir além de entretenimento simples,
Poderia moldar percepções, influenciar opiniões e criar reflexões profundas, mesmo através do humor. Amigos de infância lembram de seu humor ácido, da capacidade de enxergar contradições e da facilidade em fazer piadas inteligentes sobre qualquer situação, mesmo aquelas mais delicadas, o que já indicava o que viria a ser seu estilo característico: comédia que mistura crítica social, ironia e humanidade. Mesmo sendo um garoto tímido em alguns momentos, Chico carregava uma presença intensa, que fazia com que as pessoas se lembrassem dele, mesmo depois de anos. Essa capacidade de marcar presença, de ser notado mesmo em silêncio, seria um elemento central em sua vida adulta, quando o público e a mídia passariam a acompanhá-lo com atenção constante, e cada gesto, cada palavra, cada decisão teria repercussão nacional. A infância de Chico Anísio, portanto, não foi apenas um período de formação. Foi o berço de sua inteligência, sensibilidade, coragem e observação crítica, ingredientes que o transformariam em um dos maiores comediantes do Brasil e em um personagem central de histórias que continuariam a ser contadas, interpretadas e agora reveladas com novos detalhes chocantes. A trajetória profissional de Chico Anísio é marcada por um talento que transcendia o simples humor, transformando-se em um legado inigualável na história da televisão e da comédia brasileira. Desde os primeiros passos no rádio até se tornar um ícone da televisão nacional, Chico construiu uma carreira que durou décadas, mas por trás do brilho e do sucesso existiam tensões, pressões e episódios que poucos conheciam. Nos anos 50, ainda jovem, ele começou a trabalhar em pequenas rádios do Rio de Janeiro, onde suas imitações e criações de personagens já chamavam atenção. A habilidade de interpretar múltiplas vozes, sotaques e personalidades diferentes o destacava entre colegas mais experientes, mas também despertava ciúmes e rivalidades que mais tarde se tornariam recorrentes em sua carreira. A entrada de Chico na televisão foi marcada por uma mistura de genialidade e ousadia. Ele não apenas criava personagens, mas também se envolvia em roteiros, direção e produção, garantindo que cada detalhe de suas criações refletisse sua visão artística. Personagens como o Professor Raimundo, Painho, Salomé, Bozó e tantos outros não eram apenas caricaturas. Eram reflexos de tipos sociais, críticos da realidade brasileira e observações profundas sobre a sociedade, disfarçadas de humor leve e acessível. Por trás das câmeras, entretanto, a vida profissional de Chico era intensa e, muitas vezes, desgastante. A pressão para manter a popularidade, a necessidade de criar constantemente novos personagens e a expectativa de agradar tanto a audiência quanto a crítica criaram um ambiente de trabalho altamente competitivo. Alguns colegas relataram que Chico podia ser exigente, perfeccionista e até difícil de lidar, mas sempre com o objetivo de extrair o máximo de talento de cada equipe, o que gerava resultados espetaculares, mas também tensão nos bastidores. Além do humor televisivo, Chico também se dedicou ao teatro, cinema e literatura, buscando constantemente desafios e novos meios de expressão. Sua versatilidade impressionava. Enquanto interpretava comédia, também explorava drama, crítica social e sátira política, mostrando que seu talento ia muito além daquilo que o público via nas telas. No entanto, esse compromisso com a perfeição tinha seu preço. A vida de Chico era intensa, e os horários de gravação, viagens e responsabilidades profissionais frequentemente se chocavam com sua vida pessoal, criando situações complexas que, anos mais tarde, seriam reveladas por sua esposa. Relacionamentos abalados, conflitos familiares e decisões difíceis surgiram como consequência direta de uma carreira consumidora e implacável. Um dos pontos mais polêmicos de sua trajetória profissional, revelado agora pela esposa, envolve contratos e acordos com emissoras de televisão, onde supostamente houve disputas de bastidores, manipulações de audiência e pressões que muitos nunca imaginariam. Segundo ela, Chico muitas vezes teve que tomar decisões dolorosas, escolher entre projetos que o realizavam artisticamente ou que garantiam sua estabilidade financeira, e lidar com a pressão de colegas, produtores e da própria mídia, sempre exigindo dele uma performance impecável. Além disso, a fama trouxe consequências inesperadas. Enquanto milhões de pessoas o admiravam, ele também se tornou alvo de fofocas, boatos e críticas, que testaram sua resiliência e sua capacidade de lidar com a exposição constante. Mesmo diante de polêmicas, crises e rivalidades, Chico manteve uma disciplina impressionante, criando um legado de profissionalismo, inovação e criatividade que até hoje serve de referência para artistas, roteiristas e comediantes de todo o Brasil.
Sua habilidade de transformar situações cotidianas em comédia crítica e social, aliada a um timing impecável e a uma capacidade única de criar personagens memoráveis, garante que seu trabalho continue sendo estudado, admirado e reverenciado. Mas o que a esposa agora expõe é que esse legado tem também camadas desconhecidas. Decisões estratégicas, episódios de bastidores controversos, pressões internas e sacrifícios pessoais que marcaram profundamente sua vida e que até hoje surpreendem quem pensa conhecer toda a história de Chico Anísio. Cada entrevista, cada espetáculo e cada personagem carregam, portanto, não apenas talento, mas também histórias de luta, coragem e sacrifício, revelando que o gênio do humor também foi um homem de desafios complexos, cujas escolhas, vitórias e polêmicas moldaram a televisão brasileira para sempre. Este equilíbrio delicado entre a genialidade artística e os desafios pessoais, agora revelados, mostra que o legado de Chico Anísio é muito mais profundo do que simples risadas. É um retrato da complexidade humana, do impacto da fama e do preço que se paga por estar no topo, e que ainda hoje reverbera de maneira impressionante na vida daqueles que estiveram ao seu redor. A vida pessoal de Chico Anísio, assim como sua carreira, foi marcada por intensas paixões, conflitos e polêmicas que muitos desconhecem. Por trás do sorriso, da irreverência e da genialidade de seus personagens, havia um homem que lutava para equilibrar sua fama esmagadora com relações afetivas complexas, familiares e amorosas. Ele se casou diversas vezes ao longo da vida, e cada união trouxe tanto alegrias quanto conflitos, expondo à pressão da mídia e ao escrutínio público. Sua esposa, que agora decidiu revelar detalhes inéditos, afirma que Chico era extremamente carinhoso e dedicado aos filhos, mas que os compromissos profissionais muitas vezes criavam distâncias dolorosas que repercutiam nas relações familiares. Entre os relacionamentos mais comentados estão aqueles que se tornaram alvos de fofocas e especulações, envolvendo celebridades, colegas de profissão e amizades próximas. A pressão da fama e a intensa exposição de sua vida pessoal tornaram cada romance uma história pública e, muitas vezes, distorcida. A esposa revela que, nos bastidores, alguns desses episódios foram muito mais complexos do que se imaginava. Havia segredos, decisões difíceis e, em alguns casos, traições que abalaram profundamente sua confiança e que nunca foram relatadas pela mídia. Chico mantinha uma vida social ativa, rodeado de amigos, colegas e admiradores, mas era seletivo quanto à intimidade. Segundo relatos, ele confiava apenas em poucas pessoas, o que incluía a esposa e familiares próximos, e qualquer deslize ou informação vazada podia gerar tensões que afetavam não apenas sua vida amorosa, mas também sua carreira e imagem pública. A esposa também revela episódios de ciúmes, brigas e mal-entendidos que marcaram sua convivência, mostrando um lado humano e vulnerável do artista que o público raramente conhecia. Em entrevistas antigas, Chico chegou a admitir que suas relações eram constantemente testadas pela rotina intensa de gravações, viagens e apresentações, o que muitas vezes gerava decisões dolorosas, como priorizar projetos profissionais em detrimento de momentos pessoais importantes. No entanto, ele sempre buscou proteger aqueles que amava, mesmo que suas ações fossem incompreendidas por alguns. Entre os episódios mais polêmicos relatados pela esposa estão conflitos envolvendo a exposição dos filhos na mídia, o que gerou discussões internas e críticas externas, e romances que, embora discretos, despertaram curiosidade e julgamentos públicos. Ela afirma que, mesmo diante de rumores e fofocas, Chico nunca deixou de ser leal a seus princípios, e que muitos dos problemas surgiam justamente pela manipulação de informações fora de contexto. Amigos próximos descrevem Chico como alguém capaz de grande afeto, mas também de uma independência emocional que exigia respeito. Ele cultivava amizades duradouras, mas tinha pouco espaço para pessoas que não compreendessem sua intensidade, sua exigência consigo mesmo e sua necessidade de manter a privacidade em meio ao caos da fama. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional nunca foi simples. A esposa revela que, apesar de todos os desafios, Chico buscava momentos de intimidade e normalidade, como passeios, viagens em família e encontros discretos com amigos, sempre tentando preservar alguma essência de vida comum longe das câmeras. Mesmo assim, muitas decisões e atitudes que hoje são consideradas polêmicas tinham por trás razões de proteção, segurança e amor. Ela conta que Chico sabia como poucos lidar com a pressão da opinião pública,
mas que o preço disso eram relações pessoais muitas vezes tensionadas, episódios de mal-entendidos e a necessidade de se afastar de algumas pessoas para manter sua estabilidade emocional. Ao expor essas memórias agora, a esposa não busca escândalos gratuitos, mas mostrar a complexidade do homem que foi Chico Anísio, alguém que fazia rir milhões, mas que também enfrentava dilemas humanos profundos, amores intensos, conflitos internos e escolhas difíceis que moldaram sua vida pessoal de forma tão impactante quanto sua carreira. Revelar essa dimensão de Chico é entender que por trás do mito havia um homem vulnerável, apaixonado, imperfeito, que amou, errou, sofreu e lutou para manter sua família unida e seu legado intacto, mesmo sob os olhos de um público ávido por julgamentos e fofocas. Hoje, essas histórias reveladas oferecem não apenas curiosidade, mas também reflexão sobre a vida por trás da fama, sobre os sacrifícios pessoais feitos em nome da arte e sobre como a intimidade de um ícone pode ser tão complexa quanto sua genialidade. Embora Chico Anísio seja lembrado como o comediante que fez milhões de brasileiros rirem, sua trajetória esteve longe de ser isenta de desafios, crises e polêmicas que marcaram sua vida pessoal e profissional de maneira profunda. O sucesso, muitas vezes, trouxe consigo o peso da fama, o que gerou tensões que poucos tinham coragem de abordar. Nos bastidores, ele enfrentou disputas acirradas com colegas de profissão, pressão intensa das emissoras e interferências constantes de produtores e diretores, que exigiam resultados rápidos e sucesso absoluto. Segundo relatos da esposa, essas pressões afetaram diretamente sua saúde mental e emocional, criando momentos de ansiedade e insegurança que, para muitos, seriam inimagináveis considerando sua imagem pública de confiança e carisma. Um dos episódios mais polêmicos da carreira de Chico envolveu rivalidades com outros comediantes e diretores da televisão, que muitas vezes resultaram em mal-entendidos e boatos, propagados não apenas pelos jornais, mas também por colegas invejosos ou descontentes com sua ascensão meteórica. Apesar de sua habilidade de rir de si mesmo e transformar situações delicadas em humor, ele carregava, em silêncio, o peso desses conflitos, que em certos momentos se tornaram insustentáveis. Sua esposa revela ainda que algumas crises familiares e pessoais foram exacerbadas pelo intenso escrutínio da mídia. Enquanto a opinião pública celebrava seu talento, a imprensa frequentemente explorava qualquer deslize ou falha para criar manchetes sensacionalistas, sem considerar o lado humano do artista. Entre os momentos mais críticos estavam episódios de problemas financeiros temporários devido à má gestão de contratos e cobranças judiciais inesperadas, que colocaram Chico e sua família em situações de grande tensão. Essas dificuldades, embora nunca amplamente divulgadas, tiveram impacto direto em suas decisões, forçando-o a trabalhar ainda mais e, por vezes, abrir mão de momentos importantes com sua família, gerando ressentimentos e desgastes emocionais que só foram conhecidos depois de sua morte. A saúde também se tornou um ponto crítico nos últimos anos de sua vida. Chico enfrentou problemas cardíacos e outras complicações, muitas vezes agravadas pelo estresse da rotina intensa de gravações e compromissos públicos. Apesar dos avisos médicos, ele mantinha um ritmo exaustivo, não permitindo que suas limitações físicas interrompessem a criação de personagens ou apresentações, demonstrando a dedicação extrema que o transformou em um dos maiores nomes da comédia nacional. Entre as polêmicas mais comentadas, sua esposa agora expõe detalhes de bastidores de contratos, negociações e pressões das emissoras, revelando que Chico muitas vezes foi obrigado a tomar decisões difíceis que impactaram colegas, familiares e amigos próximos. Algumas dessas decisões geraram críticas e mal-entendidos que permanecem até hoje, reforçando a imagem de um artista complexo, capaz de gerar adoração e controvérsia simultaneamente. A mídia também contribuiu para criar episódios de tensão, muitas vezes amplificando pequenas disputas e transformando problemas internos em escândalos públicos, o que aumentava ainda mais a pressão sobre Chico e sua família. O impacto dessas crises se refletiu em suas relações pessoais e familiares, e a esposa relata que, em várias ocasiões, ele precisou lidar sozinho com problemas de saúde, questões jurídicas e conflitos familiares, sempre tentando proteger a imagem do filho e da família, muitas vezes à custa de seu próprio bem-estar. Outro ponto relevante é que algumas polêmicas envolvendo sua carreira surgiram de interpretações equivocadas de seu humor, com críticos e jornalistas distorcendo intenções de personagens ou esquetes, transformando comédia em alvo de críticas sérias e acusações injustas. Isso gerou frustração e revolta, sentimentos que apenas os mais próximos tiveram a oportunidade de testemunhar.
Mesmo diante de todas essas dificuldades, Chico manteve seu compromisso com o público e com a arte, mostrando uma resiliência impressionante, mas que tinha um custo elevado. A esposa revela que, apesar do carisma e da capacidade de fazer rir, ele vivia momentos de solidão, introspecção e desgaste emocional que poucos conseguiam compreender. Essa dualidade entre o artista amado e o homem vulnerável é agora revelada de forma mais transparente, oferecendo uma nova perspectiva sobre a complexidade de Chico Anísio. As crises, polêmicas e momentos difíceis não apenas moldaram seu caráter, mas também contribuíram para a profundidade de seus personagens, tornando cada interpretação mais real, humana e impactante, transformando o riso em algo que transcende o humor, tocando questões sociais, culturais e pessoais de forma intensa. Hoje, essas histórias expostas pela esposa nos permitem entender que por trás do mito existia um homem com fragilidades, desafios e segredos, cuja genialidade só foi possível graças à coragem de enfrentar um mundo que muitas vezes não compreendia nem respeitava sua humanidade, e cuja vida, mesmo após 12 anos de sua morte, continua a surpreender, emocionar e gerar debates que revelam o preço de ser um ícone nacional. 12 anos após a morte de Chico Anísio, sua esposa decidiu quebrar um silêncio que durante mais de uma década guardou segredos que ninguém jamais imaginou. O que ela agora revela vai muito além das histórias de bastidores ou dos episódios de humor que marcaram a carreira do comediante. Trata-se de detalhes íntimos, polêmicos e, em alguns casos, chocantes sobre a vida pessoal e profissional de Chico, que até hoje permaneciam ocultos do público. Entre as revelações mais impactantes estão episódios de bastidores que envolvem disputas contratuais, negociações financeiras delicadas e a influência de emissoras e produtores sobre decisões que afetaram diretamente sua carreira. Segundo ela, Chico muitas vezes se viu obrigado a ceder em projetos que não queria, apenas para proteger sua família ou garantir estabilidade diante de pressões externas. Mas não são apenas questões profissionais que vêm à tona. A esposa revela ainda situações delicadas relacionadas à intimidade do casal e de familiares próximos. Relacionamentos que pareciam perfeitos nas aparências públicas, muitas vezes escondiam tensões, desentendimentos e conflitos não resolvidos que marcaram profundamente a vida de Chico. Ela detalha momentos em que ele precisava lidar com crises emocionais, frustrações e cobranças, mantendo sempre a imagem de carisma e humor para o público, enquanto por dentro enfrentava batalhas que poucos poderiam imaginar. Entre as revelações mais polêmicas estão relatos sobre traições, rivalidades e desentendimentos com colegas de profissão, situações que a mídia nunca documentou e que mostram um lado do comediante muito mais humano, vulnerável e, às vezes, contraditório. A esposa também expõe episódios de proteção e sacrifício. Chico teria tomado decisões drásticas para proteger membros da família de situações delicadas, esconder questões financeiras e evitar que problemas internos se tornassem públicos. Alguns desses episódios envolvem pessoas próximas que se aproveitaram de sua fama e posição e que, segundo ela, contribuíram para conflitos que só agora são esclarecidos. Além disso, a esposa revela detalhes sobre sua saúde e sobre os últimos anos de vida de Chico, momentos em que ele teve que enfrentar doenças graves, decisões médicas difíceis e limitações físicas, tudo enquanto continuava a trabalhar com intensidade e dedicação incomparáveis. Ela conta que, mesmo doente, ele mantinha o compromisso com os personagens, gravações e apresentações, muitas vezes ignorando recomendações médicas, porque a responsabilidade com seu público e sua arte estava acima de qualquer interesse pessoal. Um ponto surpreendente e polêmico é a revelação sobre a forma como algumas de suas obras foram editadas ou direcionadas pela mídia, alterando percepções e omitindo informações que ele desejava que fossem transmitidas ao público. Isso, segundo ela, gerou frustrações profundas em Chico, mas também motivou sua constante busca por controle sobre seus projetos, um traço que muitos consideravam rigor excessivo ou autoritarismo, mas que, na verdade, refletia sua visão artística e ética profissional. Entre as histórias mais impactantes está a maneira como ele lidava com dinheiro, contratos e a administração de seu patrimônio. Ela revela que Chico foi muitas vezes traído por pessoas de confiança, precisando tomar decisões difíceis para proteger sua família e seu legado, escolhas essas que nunca foram compreendidas publicamente. Além de expor os problemas, ela também revela os momentos de ternura, dedicação e amor que existiam por trás do mito, mostrando um homem que se preocupava profundamente com a segurança e o bem-estar de seus entes queridos, mesmo quando isso exigia sacrifícios pessoais.
Essas revelações lançam uma luz inédita sobre a vida de Chico Anísio. O gênio da comédia que encantou milhões também era um homem sujeito a erros, frustrações, dilemas éticos e pressões enormes, um ser humano complexo cuja história completa agora começa a ser contada. A esposa enfatiza que compartilhar essas memórias é uma forma de humanizar o mito, mostrar que, por trás das risadas e da fama, existiam escolhas difíceis, dilemas emocionais e uma luta constante para equilibrar o profissional e o pessoal. E é exatamente essa visão mais íntima e reveladora que permite ao público compreender que Chico Anísio não foi apenas um comediante genial, mas também um homem que viveu intensamente, amou profundamente, errou e sofreu, construindo uma trajetória que agora, finalmente, pode ser vista em toda a sua complexidade. 12 anos após a morte de Chico Anísio, sua esposa finalmente decidiu quebrar o silêncio e revelar o que muitos nunca puderam imaginar sobre o homem que marcou gerações. Hoje, ela vive uma vida marcada por lembranças, saudade e, ao mesmo tempo, por uma coragem imensa de contar a verdade, expondo episódios que estavam guardados a 7 chaves por mais de uma década. Em suas palavras, a experiência de conviver com um ícone do humor, lidar com sua genialidade, suas polêmicas e suas complexidades humanas foi ao mesmo tempo um privilégio e um enorme desafio, e a decisão de revelar agora essas histórias é também uma forma de ressignificar tudo aquilo que ficou incompleto, mal interpretado ou oculto. Ela relata que a ausência de Chico é sentida diariamente, não apenas como uma saudade pessoal, mas também como uma lacuna no cenário artístico, pois o Brasil perdeu não apenas um comediante, mas um estudioso da sociedade, alguém capaz de transformar ironia, crítica e observação humana em arte com profundidade, inteligência e humor inigualável. Ao mesmo tempo, ela enfrenta a tarefa de proteger e preservar seu legado. Segundo ela, muitas informações que surgiram sobre a vida de Chico foram distorcidas, manipuladas ou exageradas, e seu objetivo agora é apresentar a verdade completa, incluindo tanto o homem incrível quanto o ser humano vulnerável, imperfeito e cheio de dilemas que ele realmente foi. Além de lidar com memórias e polêmicas, ela também compartilha detalhes sobre como Chico influenciou sua própria vida e decisões, moldando não apenas a família, mas também a percepção dela sobre fama, responsabilidade e ética. Ela conta que, após sua morte, foi necessário enfrentar situações complexas envolvendo contratos, direitos de imagem, propriedades e a administração do patrimônio deixado pelo comediante, algo que muitos desconhecem. Essas responsabilidades exigiram coragem, paciência e resiliência, mostrando que a vida após Chico não foi fácil, mas também reforçando o respeito e admiração que sente pelo homem que ele foi. Outro ponto revelador envolve o impacto que a carreira e a personalidade de Chico tiveram sobre aqueles próximos a ele. Amigos e familiares precisaram se adaptar a um cotidiano marcado pela exposição constante, pela intensidade emocional do artista e pelo peso da fama. A esposa conta que, ao longo dos anos, aprendeu a lidar com a pressão da mídia, a necessidade de proteger a intimidade da família e a complexidade de ser a companheira de alguém cuja vida sempre foi objeto de interesse público, mesmo após a morte. Ela também revela episódios de ternura, afeto e dedicação que revelam um lado desconhecido de Chico. Momentos simples, íntimos, onde o comediante se mostrava humano, preocupado com os filhos, com a família e com amigos próximos, demonstrando que por trás do gênio havia um homem com sentimentos profundos, lealdade e amor genuíno, ainda que muitas vezes oculto pelo peso da fama e pela necessidade de manter uma imagem pública impecável. Em paralelo, ela destaca o impacto duradouro do legado artístico de Chico Anísio. Personagens, programas, piadas e sua forma de observar e retratar a sociedade continuam influenciando gerações de artistas, comediantes e roteiristas. Hoje, mais do que nunca, é possível perceber que o humor de Chico não era apenas entretenimento. Era crítica social, inteligência, criatividade e coragem para abordar temas sensíveis de forma que poucos ousaram. Sua esposa acredita que, ao revelar essas histórias, está não apenas prestando homenagem à memória dele, mas também permitindo que o público compreenda toda a complexidade de sua vida. O gênio da comédia, o ser humano cheio de dilemas e o homem que amou intensamente, errou, sofreu e conquistou seu espaço na história do Brasil. Ela encerra suas revelações lembrando que, por trás de cada personagem icônico, de cada piada e de cada sucesso, existia alguém que enfrentava desafios, conflitos e escolhas difíceis, e que a verdadeira dimensão de Chico Anísio só pode ser compreendida quando se conhece não apenas o artista, mas também o homem por trás da fama.
Hoje, a esposa vive com a responsabilidade de manter viva a memória de Chico, proteger seu legado e compartilhar a verdade sobre sua vida, mostrando que, mesmo 12 anos após sua morte, a história de Chico Anísio ainda é fascinante, cheia de camadas, polêmica e humanidade, e que sua influência e impacto permanecem mais fortes do que nunca, inspirando respeito, reflexão e, acima de tudo, admiração por tudo o que ele foi e continua sendo para o Brasil e para a história da comédia mundial. E assim, após 12 anos de silêncio desde a morte de Chico Anísio, finalmente a esposa dele revela histórias e segredos que mudam completamente a percepção sobre o homem por trás do mito. Momentos de intimidade, decisões difíceis, polêmicas escondidas e conflitos nos bastidores mostram que o gênio da comédia também foi um homem complexo, vulnerável e cheio de dilemas que poucos puderam conhecer. Cada detalhe apresentado neste vídeo nos aproxima da verdade e nos faz refletir sobre o preço da fama, os sacrifícios pessoais e os bastidores de uma carreira que marcou gerações. Se você chegou até aqui, é porque valoriza histórias que vão além das aparências, e por isso eu peço que se inscreva no canal agora e clique no botão de gostei. A sua inscrição ajuda o YouTube a entender que conteúdos como este merecem continuar sendo produzidos, permitindo que mais pessoas tenham acesso a revelações inéditas e impactantes. Quem puder, também pode apoiar o canal financeiramente com o recurso Super Tanks, fortalecendo nosso trabalho e possibilitando a criação de vídeos cada vez mais completos e investigativos. Mas se não puder contribuir financeiramente, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu neste vídeo, qual foi a revelação que mais te impactou e quais teorias você acredita sobre a vida de Chico. Sua opinião é fundamental e ajuda a manter o debate vivo. E antes de sair, não deixe de assistir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele é ainda mais interessante, misterioso e apaixonante do que este, trazendo novas histórias e detalhes que vão te deixar sem fôlego. Porque quando se trata de revelar a verdade sobre ícones como Chico Anísio, cada vídeo é uma nova descoberta que muda tudo o que você achava que sabia.